Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, livro de Romanos, explorando ainda um pouco o livro de Romanos, hoje capítulo 12, versículo 2. Então hoje, Romanos 12, 2. E ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bom, meus queridos, principalmente esse finalzinho é muito conhecido, um versículo bem conhecido, e nos traz realmente um grande ensinamento, uma grande reflexão, para que a gente não se amolde a esse mundo, para que a gente não se acomode, para que a gente não ache que esse mundo é o certo, que esse mundo está certo do jeito que está bom assim. Não, mas pelo contrário, que a gente transforme, que a gente nos transforme através do nosso pensamento, da nossa mente, que a nossa mente, é, é, mostre, que não é isso, que esse mundo não é certo do jeito que O mundo certo é o mundo espiritual, é o mundo que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, como ele diz no final aqui, para que a gente seja capaz daí de experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus, Ou seja, conectarmos com Deus cada vez mais, Se a gente continuar lendo aqui, ele vai falar que a gente tem que explorar, os dons que cada um tem, de acordo com a fé de cada um. Então, se você tem o dom de profetizar, que você profetize na medida certa. Se você tem o dom de ensinar, que você ensine na medida certa. Ele dá vários exemplos, de dons que a gente use na proporção da nossa fé, E até exercer liderança, que exerça com zelo, depois se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, queridos, falando aqui sobre isso, sobre as nossas, sobre os nossos dons, também é claro, mas, principalmente aqui, que a gente não se acostume com esse mundo, que a gente não ache que esse mundo está certo, que esse mundo é o que tem que ser. Não, não é. Esse mundo não é governado por Deus, infelizmente, Mas é fácil a gente perceber isso, Se fosse um mundo governado por Deus, haveria guerra, haveria fome, haveria desgraça, haveria aflição, haveria roubo, essa violência desenfreada. É claro que não, Como que Deus pode governar um mundo assim? Então, esse mundo está sendo governado, infelizmente, pelo inimigo, Porque a primeira vez que me disseram isso, eu fiquei assustado, fiquei pensando, não, mas que é isso, Não, não é isso, mas infelizmente é sim, Deus se afastou, quando, me perdoe, quando Adão e Eva traíram, quebraram a aliança com Deus, Deus expulsou eles do paraíso, e Deus se afastou, porque Deus ficava lá com eles, Deus ia lá conversar com Adão, tinha esse contato, essa proximidade, É isso que Deus quer, é isso que ele sempre quis com todas as alianças que ele fez, mas a aliança foi quebrada, e o pecado entrou no mundo, E desde aquela época, 6.000 anos atrás, quando o pecado entrou no mundo, quem rege daí esse mundo, quem governa esse mundo é o inimigo, E Deus, ele fica, claro, ele fica muito triste, Mas ele está, claro, fazendo aí a nova aliança de novo. O livro de Apocalipse está nos mostrando isso. O Apocalipse é a nova aliança de Deus, E o Apocalipse já está sendo cumprido, Já
já está sendo cumprido. Aliás, está no capítulo 18, versículo 4. É o momento que estamos vivendo o Apocalipse hoje. Mas, né, também muitas pessoas ainda não acreditam, muitas pessoas não aceitam, mas o que a gente tem que fazer, né, voltando aqui para o Romanos capítulo 12, versículo 2, é que a gente não se acostume ao padrão deste mundo, né, esse padrão louco, essa violência, essas coisas erradas, essa corrupção, que a gente não se acostume a isso. Isso não é o mundo de Deus. Esse não é o mundo de Deus. Mas, pelo contrário, que a gente se transforme pela renovação da nossa mente, né? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, que a gente se conecte cada vez mais com Deus, independentemente de estarmos aqui no mundo que não é governado por Deus, mas Deus está no controle. Deus protege, Deus cuida, claro, daqueles que o amam, daqueles que o seguem, daqueles que o obedecem, daqueles que o temem. Então ele protege a todos, com certeza, com certeza. Então quando a gente diz Deus está no controle, sim, parece, né, um paradoxo, mas não é, né? Não é. O mundo está sendo governado pelo inimigo, mas Deus está no controle da vida daqueles que o temem, que o seguem, que o amam, que o obedecem. Então Deus controla, Deus protege, Deus ampara, né? Deus não descarta ninguém, pelo contrário, Ele quer, pelo contrário, mais almas, mais pessoas, né, no reino dele, com certeza. Então, queridos, que a gente renove a nossa mente todas as manhãs, que a gente renove, né? A gente já falou aqui algumas vezes, que a gente renove a nossa condição de nova criatura todos os dias. Então, que a gente mantenha essa condição de nova criatura todos os dias, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, pedindo para Deus que Deus transforme o nosso coração todos os dias, que renove o nosso coração todos os dias, renove a nossa mente todos os dias, nos conectando cada vez mais com Ele, porque daí dessa maneira, mesmo nesse mundo conturbado, a gente vai experimentar a paz que só Deus pode nos dar e experimentar, como diz o texto também, e comprovar, né, também que é muito mais importante, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mais uma vez, queridos, é poder de escolha, né? É a gente que escolhe. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para o inimigo. Eu quero viver para espiritualidade, para Deus, eu quero viver para o mundo. Né? É a escolha, é a escolha. E toda escolha tem renúncias e tem consequências, né? Não tem como fugir disso. Então, que a gente, é claro, escolha o melhor, né? E você sabe qual é o melhor para você, eu não preciso eu falar aqui. E você vai daí, com certeza, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus, nos conectando cada vez mais com Ele e experimentando daí a boa, agradável e perfeita vontade de Deus todos os dias das nossas vidas e cada vez mais. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, nos dê uma quinta-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, com Deus, até amanhã. Deus abençoe.